Doutora, concluindo, então o menininho diz, não, eu quero ficar com os dois. Aí a senhora... E aí, obviamente, que observando o melhor interesse da criança, porque hoje a nossa doutrina, a nossa legislação brasileira chegou à conclusão de que nós temos que proteger as crianças, porque elas representam o nosso futuro. Claro. E aquela ideia do passado, em que não se podia ouvir a criança, porque criança não entende de absolutamente nada, isso já é passado. Ela me deu uma lição muito grande. Eu disse assim, quem é o judiciário para dividir, para subtrair, se aquele que tem o direito à afetividade quer multiplicar e compartilhar? A partir desse momento em que essa criança nitidamente demonstrou afetividade por ambos, ela não queria se separar de nenhum deles e reconhecia cada um deles como pai e como mãe. A partir daí, então, eu peguei o Instituto da Multiparentalidade e apliquei no Instituto da Adoção. E foi lindo, porque eu acho que hoje em dia nós temos que multiplicar o amor, multiplicar bons exemplos. E as crianças estão nos ensinando a multiplicar, a sermos mais, digamos assim, amorosos, solidários. E são esses exemplos que ficam na nossa vida. Então, vou contar um caso para a senhora. Eu queria saber, tem uma avó que ela só é avó por afinidade. Ela criou a mãe da criança, da menina. Bom, só que agora, ninguém sabe por quê, a filha, quer dizer, da senhora, que vem ser avó por afinidade da menina, não pode ver a menina, quando vê a menina só correndo, porque a mãe não deixa, proíbe. E se a menina disser que vai ver a avó, eu te bato, eu xingo, e não deixa. Pode-se fazer algo nisso aí? Claro. Eu acho que por via transversa, nós estamos falando de uma espécie de alienação parental, né? Essa avó é uma avó afetiva. Isso. Veja bem, se eu posso reconhecer uma mãe afetiva, um pai afetivo, por que não um avô afetivo, uma avó afetiva? Então, basta que ela vá ao judiciário e peça esse reconhecimento desse vínculo de afetividade e mais a convivência, porque hoje o Estatuto da Criança, no artigo 19, ele deixa muito claro que é direito da criança, não é do adulto, é da criança o direito de conviver em família. E se eu abrir um espaço para falar sobre família, como eu havia dito, nós chegamos à conclusão que família é todo aquele que ama, que com habitualidade cria, protege. Então ela pode ser considerada como membro da família desta criança e, por via de consequência, conseguir uma visitação regulamentar. Essa história de pai, mãe, ou avô, avó, inclusive biológicos, né, de impedir o contato de uma criança com aquele ente que ela deseja, que ela nutre afeição, é uma coisa muito prejudicial. Nós falamos de alienar, subtrair a possibilidade de exercer um direito. E o afeto ao lado do direito à vida, ao lado do direito à liberdade, é um direito fundamental. Hoje, quando nós falamos na nossa Constituição Federal, que é uma Constituição cidadã, com reconhecimento de direitos como dignidade, honra, liberdade de expressão, a criança é um ser humano. É uma pessoa que, independentemente da sua idade ou condição biológica, ela pode expressar as suas vontades e os seus direitos. O direito à felicidade, o direito à afetividade é um direito absoluto e ninguém pode dispor dele. E não é porque nós estamos falando de uma criança que ela não pode exercê-lo com segurança. O judiciário, ele é um garantidor desse exercício saudável, porque se trata de uma criança que está se desenvolvendo, e se nós queremos uma criança, um adolescente saudável, feliz, que cresça com dignidade, não é verdade? Nós temos que não tolir os seus direitos, nós temos que garantir o exercício desses direitos. E para ter uma sociedade afetiva, uma sociedade livre, sem tantas desigualdades, com mais inclusão, nós precisamos dar atenção à efetividade, à afetividade, à emoção, o amor, que é o sentimento que, na realidade, justifica qualquer coisa nessa vida, inclusive uma decisão judicial. Então é para você. Eu estou falando. Eu sei que você está vendo o programa. Eu fiz a sua pergunta. Então, você, vó,
afetiva. Você também tem o direito da sua neta, ele vê, e é uma criança de 12 anos, então já sabe o que quer. Já fala e já expressa. O Estatuto da Criança, ele estabeleceu, né, de uma forma inicial, a possibilidade dessa criança se manifestar a partir dos 12 anos de idade. Mas se nós estamos falando de um ser humano, eu lá na vara da infância, ouço, claro, com uma linguagem mais qualificada, com uma linguagem própria, todas as crianças que aparecem na sala de audiência, porque elas têm a necessidade de falar. Isso. Como é que você vai julgar um ser humano? Como é que você vai saber qual é a melhor medida se você não ouve, se você não tem a impressão pessoal? E aí ela se sente apoderada, ela se sente valorizada, e criança é transparente, criança expressa no olhar, na voz, aquilo que ela está sentindo. Então você que é avó, ou você que está sofrendo qualquer tipo de alienação, se nós verificarmos na vara da infância esse prejuízo emocional, certamente que esse direito vai ser resguardado para ambas as partes, mas muito mais para a criança, porque, como eu disse, o centro de gravitação desses processos não é a vontade do adulto, não é a vontade dessa avó afetiva ou biológica, ou dessa mãe afetiva ou biológica, é a vontade da criança e aquilo que é melhor para que ela possa se desenvolver com dignidade e se tornar um adulto digno, com exercício de cidadania e com a certeza que o nosso Brasil efetivamente garante os seus direitos. Então esse negócio aqui da mãe dizer não vai ver e vem logo e a criança vem embora, não existe. A criança tem o seu direito de ir lá. Existe. Ela tem que procurar o judiciário para evitar que isso aconteça. Sim, não, de certo, forma mas é preventiva. isso, doutor Antônio. É o que a aí. doutora está esclarecendo, que é uma beleza. Eu conheço um caso desse, por isso que quando eu disse que a senhora vinha aqui, a pessoa falou assim, puxa, pergunta. Celeste, é do pior meu porque caso. isso existe com uma frequência muito grande. Muito, muito. E o interessante também é se colocar... E não se procura o judiciário até por falta de conhecimento. Pois E é. de medo também. Medo, doutor. mas olha, o que nós estamos fazendo aqui no Rio de Janeiro, e eu acho que é um movimento nacional, não é só no Rio de Janeiro, é tentar aproximar o judiciário da sua população, da sua clientela. Na vara da infância, nós procuramos criar um círculo de confiança, né? Dos familiares, nós procuramos unir o conselho tutelar, nós procuramos unir a família, nós procuramos unir toda a rede assistencial juntamente com o nosso trabalho, que passa a ser assim, um trabalho com muito diálogo, porque a criança não fala, não externa. Então você que tem conhecimento de qualquer violação de direito, você procura o conselho tutelar, porque ele na realidade não vai te punir, ele vai te ajudar. Se tiver difícil de procurar o conselho tutelar, vai direto na vara da infância, porque o juiz da infância não é um inimigo, não é aquele opressor que retira a criança de um pai ou de uma mãe, salvo se esse pai ou essa mãe não tem a responsabilidade suficiente de cuidar dos seus filhos. Mas, via de regra, nós somos a porta, até vou brincar um pouco, posso? Isso, pode, claro. Da esperança. Porque nós somos uma grande mãe de inclusão a essas famílias que às vezes não têm informação dos seus direitos e como, né, se resguardar os seus direitos. É muito triste a gente verificar que às vezes, anos e anos, essas crianças ou esses adolescentes, eles sofrem esse tipo de alienação. E já falando um pouco do meu trabalho, eu sou juíza de menores também, mas de adulto também, dos idosos também. E a gente verifica a alienação parental dentro da família do idoso também. Então, a alienação, de uma certa forma, é um mal que contamina o ser humano, independentemente da sua idade. E que, na verdade, o torna infeliz, né? O torna, digamos assim, sem muitas referências e certamente nós verificamos que essas pessoas acabam sofrendo muito. Nós somos, na realidade, os garantidores e procuramos minimizar essas consequências. Então não tenha medo de denunciar, porque a denúncia é só uma denúncia. Você não está fazendo absolutamente nada contra ninguém. Você só está verificando uma situação que aos seus olhos não é correta, e se tem alguém que pode ajudar, por que não? Nós, aqui, juízes da infância, procuramos ajudar as crianças e as famílias até a estabelecerem digamos assim, um diálogo. Às vezes o que a gente precisa é a reconstrução dos vínculos familiares, que às vezes sofrem por
tantas consequências dentro da nossa sociedade que eles não sabem lidar com a modernidade. Então, eu estou falando de um conflito familiar que tem vários aspectos. Mas aí eu quero fazer um pedido para a senhora. 2 até 3. Eu não quero que esse assunto acabe hoje aqui. Eu quero a senhora mais vezes aqui. Olha, vai ser um Porque, prazer. além das nossas crianças, os nossos idosos também precisam se sentir protegidos. Olha, e vendo mentira a senhora dessa, hein? falar... Mentira dessa, eu Não. sou jovem há mais tempo. Isso. Então, Mas, ó, eu faço questão que a senhora diga, ó, a senhora vai dizer em rede nacional, que a senhora vai voltar. Com certeza. E o doutor Antônio, então, agora eu que estou intimando. O senhor está intimado a trazê-la mais vezes. Eu só muito faço com prazer. ele. Eu só faço muito com ele. prazer. Que bom. Doutora, foi muito bom tê-la aqui na nossa sala de visita. E, claro, como é bom poder levar a informação, levar essa coisinha boa às pessoas e dizer assim, não, eu não estou desprotegida, eu tenho alguém olhando por mim. Então, eu espero a senhora mais vezes. Com certeza, eu que agradeço. Um beijo no seu coração. Obrigada. Obrigada mesmo. Querido doutor Antônio, como sempre, foi Beijo no seu maravilhoso. coração. Estou feliz porque eu trouxe a pessoa certa. Você gostou, não gostou? Eu amei. Isso é para você e para sua família. Aqui, em Celeste Maria, recebe. Um minutinho. Não sai daí, não, que nós já voltamos.